Amém. Amém. Apocalipse 2, versículo 12 a 17, como nós temos adotado, a leitura será na NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Meus irmãos, imaginem uma cidade cercada por muralhas. Do lado de fora está o exército inimigo armado, a ameaça constante, a pressão, há um risco real de invasão e um risco real de morte. Os guardas da cidade, contudo, eles são bastante corajosos, eles não abandonam os seus postos, eles enfrentam e resistem ao inimigo. Só que há um problema nessa cidade, há um problema dentro da cidade. Alguns cidadãos começam a abrir pequenas portas secretas no muro. Eles negociam abertamente com o inimigo. A princípio você não vê nada muito grande, são apenas pequenas concessões, pequenos comprometimentos. É só um comércio, é só uma festinha, é só uma adaptação cultural, nós estamos tentando fazer amizade, nós precisamos sobreviver, né? E o problema, irmãos, é que isso vai minando a cidade. Os guardas continuam vigiando o portão principal, eles continuam resistindo ao exército inimigo, só que ninguém ali está fechando as rachaduras internas. Então a cidade, ela começa a ser corroída por dentro, ela começa a ser conquistada por dentro. Irmãos, essa é a igreja da cidade de Pérgamo. Ela é corajosa na perseguição externa, ela é corajosa na oposição aos governantes externos, só que ela é tolerante diante de uma corrupção interna. Ela estava fraca na sua pureza, na sua santificação interna. Será, irmãos, que como igreja nós não cometemos o mesmo tipo de erro? Será que lutamos tanto contra o mundo, contra governantes ímpios, mas ao mesmo tempo toleramos a impiedade no nosso meio, a impiedade, o pecado sem correção? Irmãos, a cidade de Pérgamo era o centro político do Império Romano. Era a capital do culto ao imperador. Foi a primeira cidade a construir um templo na Ásia Menor ao imperador romano para ser adorado como um deus. Era uma cidade de muitos templos aos deuses pagãos. Só que hoje, irmãos, nós não temos templos a Zeus, a Asclépio, ao imperador nas colinas das nossas cidades, como em Pérgamo. Mas nós temos altares invisíveis que ainda exigem o nosso comprometimento, que ainda roubam a nossa atenção, roubam a nossa devoção.
E alguns paralelos contemporâneos com o texto de Pérgamo são muito claros, irmãos. Primeiro, um culto ao poder e ao Estado. Pérgamo exigia lealdade ao imperador, exigia uma adoração ao imperador. E hoje, irmãos, a cultura exige lealdade às ideologias políticas, ideologias mundanas. O nome mudou, mas é a mesma essência. É o mesmo Deus que está por trás disso. Então, se você não repetir o discurso dominante, você é cancelado. Se você não se curvar, você é marginalizado e cancelado. Os altares mudaram de forma, mas ainda exigem a sua devoção e o seu sacrifício pessoal. Além disso, o culto à sexualidade sem limites, como na doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Em Pérgamo, a idolatria e a imoralidade andavam juntas. E hoje também a cultura vai dizer: seu corpo é seu, o seu corpo ou o meu corpo, as minhas regras. As pessoas vão dizer: colocar limite é opressão, estou sendo oprimido, porque você está me proibindo e dizendo para eu não fazer aquilo que eu quero fazer. Mas Cristo, por outro lado, irmãos, diz: vocês foram comprados e vocês pertencem a mim, a mim. Além disso, a gente vê hoje também, semelhante a Pérgamo, o culto ao relativismo e à tolerância. Veja, irmãos, que Pérgamo, a igreja de Pérgamo não negava a Cristo. O problema dela é que ela tolerava ensino e práticas ímpias em seu meio. E esse é o maior perigo que a igreja enfrenta hoje, irmãos. Não é tanto a perseguição externa, mas a mistura e o sincretismo pagão internamente. Não é negar a fé de maneira explícita, mas diluir a fé com práticas mundanas. E é por isso, irmãos, que o que nós vamos pensar hoje é sobre a fidelidade pública, que requer a pureza interna da igreja. A fidelidade pública a Cristo requer também a pureza interna da igreja. Uma igreja mais pura, irmãos, ela tanto persevera na pressão externa, como rejeita a corrupção interna, e também se submete à correção que vem da palavra de Cristo. E Apocalipse, irmãos, nos coloca diante de uma igreja fiel na confissão de fé, fiel sob pressão externa, só que tolerante à corrupção moral e espiritual interna. E é nesse contexto que Cristo se revela como tendo a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Essa espada representa a palavra dele, a palavra poderosa dele, poderosa tanto para salvar, por um lado, como para julgar e condenar, por outro. E ele, Cristo, não apenas consola a igreja, mas ele também confronta a igreja quando é necessário. Então, irmãos, o que a gente precisa observar nesse texto, à medida que a gente percorrer ele, é que não basta apenas sustentar o nome de Cristo diante do mundo, é preciso também preservar a santidade de Cristo dentro da igreja. E o nosso propósito, então, diante desse texto é bem claro: é levar a igreja a abandonar toda forma de comprometimento moral silencioso com o mundo e renovar uma fidelidade integral ao Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. Então, irmãos, primeiramente, se nós queremos ser uma igreja mais pura, em um mundo pressionador, em um mundo sedutor, nós precisamos ouvir 3 chamados desse texto. E o primeiro chamado desse texto é: resista à pressão externa que oprime. Versículos 12 a 13, resista à pressão externa que oprime. Veja, irmãos, que antes de Cristo elogiar ou confrontar a igreja, primeiramente ele se revela, ele se apresenta. Cristo não meramente diz, eu sei, ele diz, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Roma, o Império Romano detinha o poder da espada temporal, o poder civil de punir malfeitores. Ela tinha o direito de executar. Só que Jesus está declarando que o verdadeiro poder da espada está com ele. O verdadeiro poder para salvar ou para condenar está nele.
Ele é que tem a verdadeira autoridade, Ele que tem o verdadeiro poder em suas mãos, ou melhor, como diz o texto, na sua boca, pela sua palavra de autoridade. Irmãos, veja que uma igreja pura, ela não negocia a sua confissão de fé, mesmo quando o ambiente é hostil, mesmo quando o contexto do nosso país é hostil, o contexto da nossa cidade, o contexto do seu bairro, do seu trabalho, da sua universidade, de qualquer lugar que você estiver. Um crente fiel e uma igreja fiel não negocia a sua confissão de fé, mesmo quando esse ambiente é hostil. E assim foi com essa igreja. Veja que o texto vai descrever não só que Jesus, ele tem essa afiada espada de dois gumes, mas que ele sabe, ele conhece onde a igreja habita, onde a igreja mora, onde nós moramos. E onde é que aquela igreja estava? Jesus descreve aquele lugar como sendo o lugar do trono de Satanás. Tente por um momento, usando a sua imaginação, visualizar a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era a capital do culto imperial ali na Ásia Menor. Como eu disse já no início, foi a primeira cidade da Ásia Menor a construir um templo a Augusto, ao imperador romano. A cidade se orgulhava de ser a guardiã do templo de César. Incenso era queimado diante da estátua imperial. Procissões públicas declaravam: César é Senhor, César é o Senhor. Ainda havia o destacado culto a Asclépio, o deus serpente da cura ou da medicina. Até hoje a medicina usa o símbolo desse deus pagão, dessa serpente. O símbolo da serpente de Asclépio, irmãos, é um dos emblemas, se tornou um dos emblemas da cidade de Pérgamo. Além disso, na colina de Pérgamo, havia um gigantesco altar de Zeus. E o interessante é que esse altar a Zeus, ele tinha a forma de um grande e gigantesco trono. Portanto, irmãos, era uma cidade saturada de idolatria política e religiosa. Era uma cidade completamente pagã. E é por isso, irmãos, que Jesus disse que ali estava o trono de Satanás. Não só por causa de todos esses deuses que eram adorados, não só por causa do altar a Zeus que tinha a forma de um trono, mas também por causa do símbolo da cidade, que era a serpente, um símbolo bíblico de Satanás. Embora, obviamente, na Bíblia, a serpente não se representa só Satanás. Às vezes pode representar a nossa prudência como cristãos, pode representar o próprio Cristo como Redentor, mas naquele contexto ali, pagão, representava a Satanás. Mas também, ali César, o imperador, aquele que detinha o poder do trono, ele governava e era adorado como um Deus. O ponto aqui, irmãos, é que Satanás, ele opera em nosso mundo por meio de governantes, por meio de sistemas e por meio de estruturas. Governantes, sistemas e estruturas que exigem lealdade incondicional e absoluta como a um Deus. É por isso que em Apocalipse 13, versículo 2, o texto revela que Satanás deu a besta, e aquela besta ali é a representação figurativa do imperador romano, que detinha poder absoluto e que queria ser adorado como um Deus. E é dito que Satanás, a serpente, o grande dragão, ele deu à besta, ao imperador romano, o seu trono e grande autoridade. Então, ao adorar o imperador, quem estava sendo adorado era o dragão, a serpente, Satanás. E é por isso que Jesus diz que ali estava o trono de Satanás. Era onde ele dominava. Só que Cristo, por outro lado, irmãos, ele é o Deus, ele é o Rei Supremo sobre Satanás e sobre os governantes. Como ele inicia bem aí no texto, no começo do texto, ele é aquele que tem verdadeiramente essa espada de dois gumes. É verdade que Roma detinha a espada civil, poder da pena capital, de julgar, condenar e matar.
É verdade que ia acontecer isso. É verdade que houve uma testemunha de Cristo aqui, nesse contexto. Antipas, como é chamado no texto. Não sabemos se era o nome dele ou se é um codinome representativo. Mas o fato é que esse homem, ele foi uma testemunha fiel de Cristo. Cristo chama de minha testemunha, meu fiel. E ele foi morto naquela cidade. Roma tinha o poder da espada e podia matar quem eles quisessem, quem eles julgassem necessários. Só que Cristo é aquele que verdadeiramente tem essa espada para julgar a todos. E Apocalipse 19 diz que ele mesmo julgará as nações com essa espada de 2 gumes que sai da sua boca. Roma poderia julgar os cristãos ali, poderia condená-los e matá-los, mas no fim, Cristo é quem julgaria o próprio Império Romano e todas as demais nações. Ele é quem tem toda a autoridade. Irmãos, uma igreja mais pura não negocia sua fé e prática, mesmo quando o ambiente, o lugar em que nós moramos, habitamos, trabalhamos, é hostil. Uma igreja pura sustenta o nome de Cristo, mesmo quando o custo é alto, quando o custo é a própria vida, quando o custo é o seu trabalho, quando o custo é o seu sustento, quando o custo é a sua reputação diante das pessoas, quando o custo é as suas amizades. A questão para nós, irmãos, é onde está o trono de Satanás em nossa cultura hoje? Onde está ele? Será que tem a mesma forma? Muitas vezes não tem a mesma forma, mas tem a mesma essência. Às vezes é na pressão política, na pressão ideológica, é na pressão moral que você sofre, é na pressão acadêmica que você enfrenta na escola, na universidade. A universidade que exige conformidade ideológica com aquilo que eles ensinam, com suas doutrinas. A empresa que normaliza práticas contrárias à fé cristã. O ambiente social que ridiculariza convicções bíblicas. A política que redefine o que Deus já definiu como certo e como errado. Irmãos queridos, o incenso moderno, ele não é queimado mais em templos visíveis. Ele é queimado agora nas mídias sociais. Quando você tem que viver em conformidade com o sistema e falar a linguagem do sistema e se enquadrar nesse sistema. Ele é queimado hoje nas pressões corporativas de grandes empresas e conglomerados que fazem pressão sobre governos, inclusive, sobre políticas públicas. Esse incenso hoje é queimado em discursos culturais e ideológicos em diferentes lugares, nas mídias sociais, nas universidades, nos livros didáticos. É ali que Satanás é adorado. Aí está o trono de Satanás, ainda hoje, no nosso meio. A forma mudou, mas a essência é a mesma. Então a pergunta, irmãos, não é se haverá pressão, porque haverá pressão. Nós estamos constantemente sob pressão. A pergunta é, quando o incenso for colocado diante de você, você dirá, César é Senhor ou Jesus é Senhor? Quando Policarpo de Esmirna foi convocado, ele foi exortado, o que há demais em queimar incenso ao imperador, a dizer que César é Senhor, o que há demais? E as pessoas vão dizer, o que há demais você seguir essa ideologia? O que há demais você ser tolerante? O que há demais você fazer isso? O que há demais você ir ali, fazer isso ou aquilo? O que há demais? O que há demais? E quando você cede, você está dizendo, esse é o meu Senhor. E por mais que às vezes você possa com a sua boca dizer que Jesus é Senhor, as suas práticas muitas vezes negam a sua profissão de fé. Porque você está se sujeitando a outro senhorio, que não de Cristo. Então a pureza da igreja, irmãos, começa com lealdade pública a Cristo. Cristo quer lealdade não apenas no culto interno com a igreja, mas também na segunda-feira, na sala de aula, na reunião do trabalho, na conversa difícil com familiares e colegas, na hora da decisão moral difícil. E lembre-se, Cristo conhece o lugar que você mora.
Ele conhece o lugar que você mora. Ele conhece o lugar que você trabalha. Ele conhece o lugar que você estuda. E Ele sabe a pressão que você enfrenta. E Ele diz para você: conserve o meu nome. Resista à pressão externa. Porque o Rei dos Reis, que tem espada, é mais temível do que qualquer trono humano, do que qualquer governo humano, do que qualquer autoridade humana. Então, irmãos, resistir ao império é necessário, mas não é suficiente. Porque a igreja pode vencer a pressão de fora e ainda adoecer por dentro. Então, o nosso segundo chamado é: rejeite a doutrina interna que corrompe. Rejeite a doutrina interna que corrompe a igreja. Versículos 14 e 15. Veja que Jesus vai dizer: tenho, porém, contra você algumas coisas. Tenho contra você algumas coisas. Veja que são palavras pesadas. Veja que eles conservaram o nome de Cristo, o que é excelente. Preservaram a profissão no Evangelho, só que eles toleraram a corrupção interna. E aí, estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Veja, irmãos, que ortodoxia sem santidade é uma grande incoerência, Eles, se por um lado conservavam a profissão, o nome de Cristo, por outro lado conservavam também e toleravam a corrupção interna dos seus membros. E veja, irmãos, que Cristo então não está acusando a igreja de negar a fé no Evangelho. Ele os acusa de permitir que dentro da igreja houvesse uma doutrina sincrética de Balaão e dos nicolaítas, que basicamente aqui os intérpretes entendem que eles tinham os mesmos princípios, as mesmas ideias, eram grupos distintos ali, provavelmente na sua origem, mas bem semelhantes nas suas práticas, nos seus ensinamentos. Um autor chamado Bill, grande autoridade aqui no livro de Apocalipse, um grande estudioso, ele entende que Pérgamo é o oposto da cidade de Éfeso. Lembra que a cidade de Éfeso enfatizou tanto a doutrina internamente, protegeu tanto a doutrina internamente, que se afastou do testemunho público diante do mundo. E por isso Jesus ameaça aquela igreja deixar de ser igreja, deixar de ser luz diante do mundo. Por outro lado, Pérgamo diminuiu a ênfase na doutrina interna e tolerou o mundo internamente. Então, dessa forma, ela fez o oposto da cidade de Éfeso. Embora resistissem à pressão de adorar César externamente, eles deixaram que uma forma sutil de comprometimento da fé se desenvolvesse dentro da igreja. Como no Antigo Testamento, Balaão, alguns ali comprometeram a sua fé com imoralidade idólatra. Lembra que a imoralidade estava profundamente ligada à idolatria. E lá em Números 22, também no capítulo 22 a 25, no capítulo 31 também nós temos a história de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel externamente. Ele não conseguiu fazer com que externamente a Israel fosse exterminado, consumido. Então o que ele fez? Então Balaão ensinou Balaque a seduzi-los internamente. Já que a gente não pode derrotá-los externamente, vamos consumi-los, seduzi-los internamente. Então, o que eles fizeram foi seduzir os israelitas com as mulheres pagãs, para que então eles cometessem imoralidade sexual e adorassem os deuses dessas mulheres. E assim o que aconteceu é que Deus mesmo veio e consumiu aquele povo. Então, se por um lado Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, por outro lado ele fez com que o pecado deles levasse Deus a puni-los, o que terminou da mesma forma, como era a intenção de Balaque desde o início. E os falsos profetas então, ali na cidade, encorajavam a participação em festas idólatras imorais.
Esses cristãos eram seduzidos a participar dessas festividades idólatras, dessas imoralidades que haviam em suas festas. E a motivação, provavelmente, irmãos, assim como a motivação de Balaão lá, era provavelmente financeira, porque envolvia, possivelmente, as guildas comerciais. Já falamos em sermões passados sobre as guildas comerciais, que eram a associação de comerciantes, de empresários ali da cidade, daquelas cidades. Para trabalhar, você precisava participar das festas, daquelas festas mundanas, daquelas festas pagãs, para que você fosse bem visto na sociedade, para que você fosse bem visto naquela associação de empresários, de comerciantes. E para então crescer economicamente, você precisava estar nesses banquetes, você precisava ter aquela rede, né? Uma rede que te conectasse com outras pessoas importantes, outros comerciantes, e você então crescesse e ascendesse econômica e socialmente. E esses banquetes, irmãos, aí está o problema. O problema não era o banquete, nem o banquete com pessoas que não eram da igreja, não é esse. O problema é que aqueles banquetes eram religiosos e imorais. Naqueles banquetes, eles adoravam os deuses patronais daquelas profissões, daquelas guildas. Ali, aqueles alimentos tinham sido sacrificados. E ali os cristãos, enganados, eles comiam daquele alimento, não como um mero alimento, como diz Paulo lá aos Coríntios, que aquilo não tem efeito nenhum, os deuses não existem de fato, né? Que o alimento não tem nenhum poder mágico em si. Não era esse o problema. O problema é que eles comiam daquele alimento como um sacrifício. Isso sim é pecado. Comer de um alimento sacrificado a ídolos como um sacrifício, como uma participação, como uma comunhão com aquele ídolo, é pecado. E isso comumente estava ligado à imoralidade também. Eram festas imorais. E havia essa pressão deles se conformarem ao sistema, conformarem-se à cultura à sua volta. E veja, irmãos, a pressão agora que eles enfrentavam não era neguem a Cristo ou morra. A tentação era participe. É só uma adaptação cultural. Quantas vezes a gente já ouviu isso até no nosso tempo? É só uma questão cultural. É só uma adaptação cultural. Às vezes pode ser, de fato. Mas fique atento. Fique atento para perceber se realmente é só uma adaptação cultural. Ou não é realmente uma doutrina falsa que está te seduzindo para longe do Senhor. Era um evangelho, irmãos, de conveniência, de concessões morais que esses mestres estavam ensinando dentro da igreja, seduzindo muitos. E nós também, irmãos, podemos tolerar muitas coisas com vários argumentos que parecem até bíblicos. Nós podemos tolerar embriaguez em nosso meio, dizendo, mas a Bíblia não proíbe tomar um vinho. A Bíblia não proíbe você tomar uma cerveja, é verdade, não proíbe nada disso, mas ela proíbe claramente embriaguez. Ela proíbe você ser dominado pelo álcool, dominado pela bebida. Ela proíbe isso. Você viu no texto aos Coríntios, como diz que aqueles que se embriagam, os bêbados, eles não herdarão o reino de Deus. Então uma coisa é você apreciar um vinho, apreciar uma cerveja ou qualquer outra bebida. Outra coisa é você se entregar a ela, você ser dominado por ela, você se embriagar. Já vi pessoas até mesmo argumentar a favor de uso de entorpecentes. Não, mas se eu posso fazer isso, por que eu não posso também fumar maconha? Por que eu não posso fumar um crack? Existe. Existem pessoas na igreja que às vezes relativizam a imoralidade sexual. Um grande pastor presbiteriano, Caio Fábio, era o Hernandes Dias da sua época. Caiu em imoralidade. E nas suas redes sociais, uma das coisas que eles colocavam lá é o seguinte: não tem nada demais o namorado e a namorada terem relações íntimas. Não tem nada de errado. Não tem nada de pecado nisso. Porque o amor, pecado é fazer sexo sem amor. Como se fazer sexo sem compromisso, sem fidelidade, sem uma aliança, fosse de fato amor. O amor protege, o amor preserva, o amor guarda.
Mas ele defende até hoje isso explicitamente. Uma vergonha para o Evangelho. E muitos na igreja ouvem esse tipo de discurso e seguem, irmãos, seguem. Eu já vi na igreja um pai chegar para mim e dizer o seguinte: olha, o pastor anterior aqui sabia que meu filho ele saía daqui do grupo de música e ele saía com a namorada para um motel depois do culto. O pastor sabia e não fez nada, não fez nada. E ele argumenta que está tudo certo, porque afinal ele é predestinado. Isso na igreja onde eu estava. Isso na igreja onde eu estava. Veja, irmãos, que de fato uma igreja pode ser fiel na perseguição e infiel na pureza moral. Isso acaba terminando em infidelidade de qualquer maneira. Ela pode resistir ao martírio, à morte, mas ceder ao mundanismo interno. A questão para nós aqui, irmãos, é onde nós estamos tolerando o que Cristo condena. Quais discursos cristianizados estão suavizando o pecado em nosso meio? Quem são os balaões modernos? Quem são os influenciadores que relativizam a moral bíblica? Quem são os pregadores que prometem prosperidade sem santidade? Quais são as teologias que adaptam o evangelho ao espírito da nossa época? Quais são os conselhos que priorizam o conforto pessoal acima da cruz? E mais profundamente, irmãos, será que nós estamos confundindo amor com omissão? Será que nós estamos dizendo que não podemos repreender essas pessoas, não podemos discipliná-las, não podemos corrigi-las, porque precisamos amar o pecador, Deus ama o pecador. Será que nós não estamos confundindo o amor com omissão, com negligência? Irmãos, disciplina não é falta de graça, disciplina é graça, disciplina é proteção para o corpo de Cristo. A disciplina visa restaurar primeiramente, visa corrigir, visa trazer a pessoa para o caminho certo primeiramente. E só depois, se ela não quer se conformar, não quer se corrigir, aí sim ser excluída do corpo da igreja. Então a pureza, irmãos, ela exige discernimento doutrinário, pureza exige coragem pastoral, pureza exige confrontação amorosa, porque Cristo não tolera aquilo que corrói e corrompe a sua noiva. O maior perigo da igreja, irmãos, hoje, não é o leão lá fora como no passado, não é o leão na arena onde você era jogado para ser comido vivo. O perigo maior hoje é o fermento silencioso que corrói a igreja por dentro, que corrói a igreja por dentro. Mas, irmãos, se a igreja não trata o pecado, Cristo trata. Cristo trata. E quando ele vem com espada, mas também com promessa de recompensa aos vencedores. É por isso que o terceiro chamado desse texto para nós é: retorne ao Senhor que recompensa, retorne ao Senhor que promete as suas recompensas, versículos 16 a 17. Veja que depois do elogio e depois da acusação, agora vem a ordem: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Veja que não é uma sugestão de Cristo, não é um conselho de Cristo: por acaso você quer se arrepender? Olha, eu sugiro que você se arrependa. Não, é uma ordem: arrependa-se. É um chamado urgente à mudança. Veja, irmãos, que Cristo vem com a espada da sua boca. A mesma palavra que salva é a palavra que julga. Em Números 22, interessantemente, Balaão quase morreu pela espada do anjo do Senhor. Você se lembra da história? Que havia um anjo do Senhor no caminho, na passagem, em que Balaão vinha sobre a mula, e esse anjo tinha na sua mão uma espada desembainhada. Agora também Cristo diz: eu lutarei contra eles, contra esses Balaões modernos, com a espada da minha boca. Então a imagem aqui é muito clara, irmãos. A imagem é: quem imita Balaão enfrentará a espada que ameaçou a Balaão. Enfrentará aquele mesmo que se opôs a Balaão. Então o problema de Pérgamo, irmãos, não era apenas o erro doutrinário, era a tolerância e ausência de disciplina eclesiástica. Ausência de disciplina eclesiástica em seu meio.
Irmãos, Lutero, ele, ali na Confissão de Augsburgo, que foi escrita em 1530, ali ele registra duas marcas da igreja verdadeira. A marca primordial e suprema é a pregação fiel do Evangelho, a pregação fiel da palavra de Deus. Depois, a administração correta dos sacramentos. E aí então, nós temos, a partir da Confissão de Augsburgo, luterana, essas duas marcas da igreja verdadeira. Só que Lutero, posteriormente, já mais maduro, em 1539, ele escreveu um livro chamado Dos Concílios e da Igreja. E lá ele coloca 7 marcas de uma igreja verdadeira. 7 marcas. E a partir dali você tem, entre essas marcas, uma outra marca que é as chaves do reino, ou a disciplina eclesiástica. E ali ele coloca que a igreja, não o Papa, não os governantes da igreja, não a liderança oficial da igreja, mas a igreja detém as chaves do reino de Deus, para perdoar pecados daqueles que se arrependem diante da pregação do Evangelho, e para amarrar, manter, conservar o pecado dessas pessoas que não se arrependem. E ali ele mostra que a igreja verdadeira é reconhecida pela disciplina corretamente aplicada. Posteriormente, os reformadores que também, os reformados como Calvino, que também mantinham primeiramente essas duas marcas que Lutero colocou lá no início, a partir da confissão de fé escocesa, que é a primeira confissão de fé presbiteriana lá na Escócia, em 1560, já coloca ali 3 marcas da igreja verdadeira: a pregação da palavra, os sacramentos corretamente administrados e a disciplina eclesiástica também corretamente administrada. A confissão belga, 1 ano depois, em 1561, também coloca 3 marcas, incluindo a disciplina em seu meio. E veja, irmãos, então, que uma igreja, para ser fiel, para ser reconhecida como uma igreja zelosa por Cristo, em confessar o nome de Cristo, ela deve zelar pela correção, pela disciplina dos seus membros. Porque uma igreja muitas vezes pode ser fiel em confessar o nome de Cristo, mas acolher em seu meio pessoas que vivem de forma ímpia. De forma ímpia. A confissão de fé, quando define a igreja, ela vai dizer que as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. As igrejas mais puras têm erro em seu meio, têm pecado em seu meio, têm erros doutrinários às vezes em seu meio. Só que algumas igrejas, diz a confissão de fé, têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. E o ponto é, irmãos, se a gente começa a tolerar o pecado no nosso meio, às vezes pode ser um pecado aparentemente pequeno, aparentemente inofensivo. Não é só uma pessoa, não é todo mundo da igreja, não é só um grupinho ali. Sabe qual que é o problema quando a gente tolera isso? Aquilo que era uma pessoa começa a ser 2. Aquelas 2 influenciam mais 2. E a coisa vai se espalhando como um câncer, que vai se multiplicando dentro da igreja. E às vezes a igreja que era só impura, ela às vezes termina sendo não mais uma igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Porque ela tolerou o erro, esse erro foi crescendo, foi tomando conta da igreja, foi dominando aquela igreja. É por isso que a confissão de fé, irmãos, vai dizer que a disciplina, ela é necessária por vários motivos. Vários motivos. Primeiro, para ganhar o irmão que caiu. Então a disciplina visa primeiramente corrigir, visa o bem dessa pessoa, visa tirar essa pessoa da morte, do mal, das garras de Satanás. Depois a confissão de fé vai dizer que é para preservar a pureza da igreja, evitando que outros imitem. Ou seja, se eu não pulo no pecado, se esse pecado não é corrigido, outras pessoas são incentivadas, direta ou indiretamente, a imitar o erro, ao achar que aquilo não é, ninguém está corrigindo, é porque não deve ser errado não, né? Olha, todo mundo está bebendo aí a rodo, se embriagando, né? Dirigindo bêbado, não deve ser tão errado assim não, né? Está todo mundo fazendo, né? A confissão de fé vai dizer também que é para purgar o velho fermento, que pode corromper a massa inteira, ou seja, realmente se outros imitarem, esse fermento vai se espalhando e tomando conta de toda a igreja. Também vai dizer que é para honrar o nome de Cristo e a santa profissão do Evangelho, se o pecado não é corrigido, irmãos, não é repreendido,
O nome de Cristo é desonrado. A profissão do Evangelho é envergonhada. E por fim, a confissão de fé vai dizer que é para evitar a ira de Deus sobre a igreja, se ela permitir que a aliança, o pacto e os seus selos, os sacramentos, sejam profanados por pecadores notórios e obstinados. E é o que Cristo diz aqui: se eles não se arrependerem, eu virei e lutarei com eles com a espada da minha boca. E às vezes Cristo de fato vem sobre a igreja quando a igreja não corrige, quando a igreja não age biblicamente, e Cristo a disciplina, e Cristo pune pessoas. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer que pessoas que viviam de uma maneira ímpia na igreja, que quebravam a comunhão da igreja, ele vai dizer que haviam muitos fracos, doentes e muitos que já haviam morrido. Por quê? Porque viviam em pecado, um pecado que não foi corrigido pela igreja, que foi tolerado pela igreja, e Cristo teve que intervir, a colocar alguns no leito de cama, e alguns até mesmo morrerem. Irmãos, graças ao Senhor que isso não acontece toda hora, porque se acontecesse, muitas vezes nós íamos ver as nossas igrejas diminuírem para 1/3 da noite para o dia. Se o Senhor colocasse de cama pecadores obstinados, que não se arrependem dos seus pecados e que quebram a comunhão do corpo de Cristo. Graças a Deus que o Senhor é muito paciente, mas lembra que até a paciência do Senhor, ela tem um limite, e é por isso que a disciplina é necessária, irmãos. E aqui a igreja é acusada de manter esse grupo que comprometeu a sua fé com o mundo. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Se você vê o pecado dentro da igreja, o seu dever diante de Cristo, qual é? Está lá em Mateus 18. Se você vê um irmão pecando, claramente em pecado, contrário aos mandamentos, à palavra de Deus, o seu dever é ir falar com esse irmão, é tentar ganhar esse irmão, é exortar esse irmão, é ensinar esse irmão. Se esse irmão não te ouvir, não mudar, não se arrepender, você precisa chamar outros irmãos maduros, experientes, para ir com você de novo. Mais uma tentativa, mais uma milha. Vamos andar com esse irmão, vamos tentar de novo. Se ele não ouvir esses irmãos, você deixa para lá? Não, você vai adiante. Vamos falar para a igreja. Vamos chamar a liderança da igreja. Vamos ver se a liderança consegue agora dar conta desse irmão, ajudar esse irmão. E se ele não ouvir a igreja, o que Jesus disse? Considera-o como gentio e publicano, ou seja, expulsa do meio, exclui da igreja. Não é que ele não possa frequentar o culto, pode, o culto é público, né? Todos são convidados a virem, mas ele não é mais membro da igreja, ele é um gentio, um publicano, alguém à parte do povo de Deus. Esse é o seu dever. Então não pensa que esse dever aqui é só da liderança, começa de vocês, começa, vamos dizer assim, do chão de fábrica, onde você está em contato com outras pessoas, e você sabe o que ela faz, nos almoços, no trabalho, na faculdade, você sabe o que ela faz, é ali que você precisa agir. Mas o Senhor, Ele não termina com ameaças, Ele termina com promessas de incentivo, irmãos. Ele promete aqui o maná escondido. Se por um lado ele repreende e chama ao arrependimento, agora ele coloca um incentivo para nós, do galardão, como diz John Piper, que Deus muitas vezes incentiva a nossa moleza e fraqueza por meio de recompensas e de galardão que vem do Senhor. Isso é bom. E aqui ele promete o maná escondido para os vencedores. Isso aqui, irmãos, é um contraste com as comidas sacrificadas aos ídolos que muitos estavam comendo. Eles participavam daqueles banquetes idólatras e imorais, e Cristo diz assim, ó, eu tenho um alimento melhor para dar para você. O meu alimento é superior, o meu alimento é mais saboroso, o meu alimento ele sacia realmente a fome, o meu alimento realmente vai dar vida a você, e você terá um maná escondido. E escondido aqui, irmãos, representa que ele será revelado no fim dos tempos. Seja fiel até a morte, você terá a coroa da vida. Esse maná escondido está guardado pelo Senhor e reservado para aqueles que terão comunhão íntima com Cristo e se alimentarão dele eternamente.
representa essa comunhão final na consumação quando Cristo voltar, representa essa identificação e essa união com Cristo ressuscitado e glorioso. Mas também ele promete outra coisa, ele promete uma pedra branca. O que seria essa pedra branca? No contexto cultural aqui tinha vários significados. A pedrinha branca poderia ser um voto de absolvição, um voto favorável a alguém, enquanto a pedrinha preta era sinal de culpa diante de um tribunal. Ou poderia também ser um passe de admissão ou um ingresso em ocasiões especiais. Crianças, vocês já não quiseram tanto o ingresso para ir no circo, para ir no parque? Aqui Cristo está prometendo um ingresso muito melhor. É um ingresso nas bordas do Cordeiro. É sentar na mesa dele. É tomar um vinho novo com ele, sem nenhum risco de embriaguez, na glória final. É você se deleitar na presença dele, e ele está te dando um ingresso VIP. Ele vai dar esse ingresso. E olha, pare de participar das festas pagãs. Eu tenho uma festa muito melhor. Mas você vai ter que aguardar o dia em que você chegará com esse ingresso lá e entrará. Também, irmãos, pode se representar aqui uma reversão desse julgamento do mundo. O mundo julgou a igreja, o mundo condenou cristãos, Antipas foi morto, mas esse Cristo que julga com verdade, ele reverte esse julgamento e convida você para ir à mesa dele. A mesa do mundo te rejeitou, mas Cristo te acolhe na mesa dele, e esse ingresso é para a sua festa, a festa das bodas do Cordeiro, como está em Apocalipse 19. Mas não só isso, ele vai dizer que nessa pedrinha há um novo nome. Irmãos, nome na Bíblia fala de identidade, de pertencimento. Trata-se de um novo status espiritual e um relacionamento comunitário. O nome de Deus, o nome de Cristo é colocado sobre a igreja, e esse nome marca esse nosso relacionamento comunitário com Cristo, essa identidade, esse status espiritual que nós recebemos dele. Então esse nome dele, essa identidade dele, que ninguém conhece senão ele mesmo, ele comunica aquela igreja, a noiva que pertence a ele. Assim como você se casa e você, como esposa, você normalmente recebe o nome do marido, assim também Cristo coloca o seu nome na sua noiva, ela pertence a ele. Isso aqui representa então essa comunhão íntima com Cristo, essa identificação com ele. Nós somos um com ele e nos tornamos a imagem dele, e agora nós pertencemos a ele. Isso significa, irmãos, que nós recebemos o nome vitorioso e régio de Cristo, como nós já vimos durante o nosso culto. O nome que ninguém conhece senão ele mesmo, Cristo. E conhecer aqui não é conhecer a pronúncia do nome, irmãos. Você conhece a pronúncia do nome dele. Significa experimentar o que isso significa. Experimentar essa nova natureza, essa nova identidade. Somente quem recebe essa nova natureza dele conhece o que é. Você pode tentar descrever para as pessoas, mas são coisas indescritíveis, indizíveis, que as pessoas jamais vão entender. Então quem não nega o nome de Cristo receberá o seu novo nome em si mesmo. Então o mundo pode rotular você hoje, mas no final de tudo, é Cristo quem escreve o seu nome. Você não deve aceitar a identidade que o mundo coloca sobre você. Lembra do Daniel e seus amigos? Como que o mundo tentou mudar a identidade deles, colocando novos nomes? Não, você não aceita isso. Só Deus, só Cristo pode dar essa nova identidade, esse novo nome para você. Então, veja que Cristo não apenas confronta, Ele está convidando. Ele não apenas está expondo o pecado, Ele oferece algo muito melhor. E a reforma, então, irmãos da igreja, começa com arrependimento e termina com essa recompensa que Cristo oferece. A questão é, nós queremos o banquete de Balaão ou o maná escondido do Cordeiro? Nós queremos a aprovação da cultura ou a pedra branca de Cristo? Nós queremos a nova identidade de Cristo ou nós nos identificamos com o mundo? Irmãos, imagine uma noiva no dia do casamento, vestido branco, aliança pronta e reluzente, o noivo esperando ali
à frente da igreja. Só que no meio da preparação, alguém começa a manchar o vestido, começa a sujar o vestido. São pequenas manchas, quase imperceptíveis. Aí a noiva diz assim: não é tão grave, não estraga o conjunto, é só um detalhe. Mas quando ela caminha pelo corredor, a luz do lugar revela tudo, revela toda a sujeira, que não pode mais ser escondida nas trevas. Irmãos, a igreja é a noiva, Cristo é o noivo, e Ele não quer apenas uma noiva corajosa publicamente, Ele quer uma noiva pura em sua casa. Ele não morreu para ter uma igreja acomodada, Ele morreu para apresentar a si mesmo uma igreja santa, sem mácula, gloriosa. Então a pergunta é: nós estamos cuidando do vestido branco e aquilo que ele representa? Ou nós estamos nos acostumando com as manchas mundanas que são impressas sobre nós? Nós precisamos de vestiduras brancas, e essa vestidura branca só Cristo pode dar, essa santidade só Ele pode dar, mas ela passa pela nossa responsabilidade pessoal, responsabilidade em nos voltarmos para o Senhor, ouvirmos a sua palavra, participarmos dos seus meios de graça, para realmente crescermos em santificação. E como comunidade precisamos uns dos outros para crescer, para sermos essa noiva adornada, gloriosa para Cristo. Então, irmãos, ouça com muita seriedade: não é o mundo que mais ameaça a igreja sempre, é a tolerância interna ao pecado que mais frequentemente nos ameaça e nos destrói. Então você não pode conservar o nome de Cristo nos lábios e permitir que o pecado permaneça intocado na prática. Se Cristo viesse hoje com a espada da sua boca, Ele nos elogiaria, Ele elogiaria a nossa coragem e pureza, ou Ele confrontaria a nossa omissão? Então, irmãos, o que a gente deve perceber claramente aqui é que essa imagem não é para eles lá em Pérgamo, é para nós hoje. É para líderes que evitam o confronto, é para membros que preferem a paz superficial, é para igrejas que confundem amor com permissividade. E Cristo não diz aqui para a gente: ignore, faça vistas grossas. Ele diz: arrependa-se. Mas veja a misericórdia e a graça do Senhor, irmãos. Antes da espada cair sobre nós em julgamento, Ele chama ao arrependimento. Ele já não vem punindo, não, primeiramente Ele chama, Ele quer ganhar a nós. Essa deveria ser sempre a nossa visão, primeiramente ganhar o pecador. Ele não abandonou Pérgamo, ele não removeu o candeeiro imediatamente, Ele falou e chamou a igreja a uma reforma, a uma mudança. E a espada que ameaça a igreja, irmãos, a espada que ameaça a igreja, a espada que está sobre nós, primeiramente caiu sobre Ele na cruz. Foi Ele quem primeiramente sofreu na cruz a justa ira dessa sua espada, a justa ira da palavra de Deus, a justa ira de Deus. Ele foi ferido para purificar sua noiva. Ele venceu o trono de Satanás no Calvário. Ele desarmou e subjugou os principados e as potestades na cruz. Então o Cristo que confronta, irmãos, é o mesmo Cristo que morreu pela igreja. O Cristo que está exigindo aqui pureza de nós é o Cristo que derrama graça sobre nós. Então hoje a espada age como uma palavra que corrige a nossa vida. Só que se nós a rejeitarmos, essa palavra será como para nós uma palavra de juízo. Só que hoje ainda é dia de graça. Hoje é o dia oportuno de redenção, de salvação, para você se voltar para o Senhor e você realmente se render a Ele e querer seguir a palavra dEle. Então, igreja, resista, rejeite e retorne, porque fidelidade pública exige pureza interna, porque o noivo está às portas. E nós vamos adorá-lo nesse momento. Convido os irmãos da equipe de música a vir à frente. Nós vamos adorar esse Cristo vitorioso.